pessoal, seja bem-vinda a mais um episódio do Pod 5. Eu me chamo Sara e estou vestida com um casaco branco, uma calça preta e um tênis. Tenho cabelos longos castanhos e sou uma adolescente da pele parda. Nós estamos gravando na sala do Pod 5 com uma mesa preta central, microfones em cima da mesa e uma iluminação suave. Temos uma parede preta no fundo com o nosso banner e uns LEDs. E hoje vamos falar sobre carreira, representatividade e sonhos. E para isso, convidamos Lizzy Ferreira, uma mulher preta advogada criminalista, formada em pedagogia e direito, com especializações em pedagogia, psicopedagogia e prática penal avançada. Ela atua há 4 anos como advogada criminalista e tem uma trajetória muito inspiradora. Antes de começar, a gente vem buscando tornar o nosso conteúdo mais acessível para todos, inclusive para pessoas com deficiência visual. Então, por gentileza, se você se sentir confortável, você poderia fazer sua autodescrição? Claro. Então, eu sou uma mulher negra, alta, cabelos longos, escuros, estou vestindo uma blusa azul da Gucci, uma calça preta e um tênis branco. Perfeito. Então vamos para a primeira pergunta. Vamos começar? Lizzy, quem é você fora do currículo? Então, Sara, a Lizzy é uma mãe de 2 filhos, filha de pais maravilhosos e uma irmã maravilhosa e que lutou muito para chegar onde eu cheguei. Sim. Como você se descreveria para uma pessoa que nunca te viu? Fisicamente ou como eu sou? Acho que como você é mesmo. Perfeito. Então, eu sou uma menina que... Eu me vejo como uma menina. Hoje eu já tenho 41 anos, mas me sinto uma adolescente. Como a minha vida, eu não aproveitei muito a adolescência em si, comecei a namorar muito cedo, estudei muito. Então, eu me vejo hoje uma mulher, mas me sinto uma adolescente. Uma menina que lutou muito, passou por muitas dificuldades, tanto financeira quanto de relacionamentos com pessoas, e que hoje se tornou a mulher que ela sempre quis se tornar. Sério? Muito interessante. Quando você era adolescente, imaginaria que seria uma advogada? Não, eu não buscava ser advogada. Quando eu era adolescente, eu não imaginava, eu queria ser professora, na verdade. E aí acabei entrando para o mundo da pedagogia, por uma questão de querer e também porque eu poderia pagar a faculdade, era o que eu podia pagar no momento a faculdade. E aí depois, quando eu já estava no mundo ali do magistério, eu quis me tornar a pessoa que eu sempre quis ser e que na verdade eu não conseguia enxergar, que era ser uma advogada. E aí nesse momento eu comecei toda uma batalha para entrar no curso de Direito. Ah, tá, entendi. Que tipo de adolescente você era na escola? A mais feia possível. Eu me considerava um patinho feio, até porque as pessoas mesmo, eu não tinha essa visão de eu sou uma menina bonita. Não, bem pelo contrário, eu me sentia muito feia, e por me sentir muito uma aparência, né, feia, eu até muitas vezes eu sinto vergonha de pensar que eu era dessa forma, mas era como eu me sentia, mas era uma adolescente que tinha muitos amigos, estudava muito, era CDF da sala, na adolescência, na fase adulta não, na fase adulta era terrível, mas eu era uma adolescente que tinha muitos amigos, mas sofria muito bullying, muito racismo, e isso me serviu como degrau para me tornar quem eu sou hoje. Ah, sim. Na maioria das vezes na cidade a gente se compara muito com as pessoas, a gente quer se encaixar em um padrão, né? Exatamente. Acho que é mais isso Exatamente. mesmo. O que me frustrava muito é porque eu era negra, as minhas amigas, a maioria eram brancas, e eu me recordo muito que dentro da sala de aula as meninas traziam escovas para pentear o cabelo. E como meu cabelo era cheio, eu queria pentear o cabelo como elas, né? Pegar a escova e pentear, e eu não podia, porque senão meu cabelo ia ficar muito cheio. E aí eu já era chamada de Emília, de Olivia Palito. Então, como que essa menina, né, com o cabelo crespo, ia pentear o cabelo na sala de aula como todas as outras? Aí é algo que me machuca muito, me machucou, né? E hoje me fez, de repente, até ter o cabelo liso hoje,
por conta de tudo que eu passei na adolescência. Eu queria ter o cabelo liso, de qualquer forma. E até hoje, na minha fase adulta, eu não consigo ter o cabelo crespo. E até poucos meses atrás, meu cabelo era loiro. E eu vejo que isso foi muito da infância, né, da minha juventude, né, de querer ser algo, de ter uma representatividade negra que eu não tive. Então, as pessoas ao meu redor eram tudo meninas brancas com cabelo escovado, que aquilo ali era lindo. E aí, por isso, hoje eu acredito que eu tenho um cabelo longo, liso, hoje escuro, mas há meses atrás era um loiro. Ah, tá, entendi. Teve alguém que te inspirou muito nessa sua caminhada? Sem dúvidas nenhuma, minha mãe. Minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Entendi. Você começou pela pedagogia, o que te levou nesse caminho? Então, eu venho de uma família que sempre batalhou muito, mas não tinha condições financeiras. A gente não passava fome, mas a gente não tinha. O meu sonho de infância era poder ter uma casa onde... Isso me emociona, porque hoje, por mais que eu não coma todos os dias, mas na minha casa não falta farinha láctea, porque era algo que não podia, que a minha mãe comprava pra gente, mas a gente podia comer 2 vezes na semana, às vezes 1 vez na semana, para poder render. Então é algo que eu quis para minha vida. Eu disse, eu vou trabalhar, eu vou estudar muito, independente do que seja, para que eu possa ter farinha láctea todos os dias na minha casa. E hoje, se for ver lá no meu armário, deve estar até vencida. Mas é algo que não falta na minha casa, é farinha láctea. Então, o que me entusiasmou, o que me fez tornar hoje a pessoa que eu me reconheço, às vezes eu até falo assim, eu me tornei a pessoa que eu sempre quis ser, essa é a pessoa, como se eu fosse uma pessoa muito importante, mas para mim, de onde eu vim, eu sou a melhor pessoa do mundo, a pessoa que atingiu muito em vista do que eu tinha. Sim, bem interessante essa história. Em que momento apareceu o direito na sua vida? Então, eu desde novinho eu sempre quis estudar, eu precisava estudar, né? Não é nem que eu gostava, mas eu precisava estudar para me tornar alguém na vida. E como eu iniciei pelo magistério, depois eu fui para pedagogia, depois da pedagogia eu comecei a dar aula, era auxiliar de sala, professora, enfim. E aí, sem R$1 no bolso, junto com a minha tia, a gente abriu uma escola particular. E essa escola particular, Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso na minha vida, como na vida de outras pessoas, que eu encontrei uma pessoa que disse, olha, a gente não tinha dinheiro, nem eu, nem a minha tia, e essa pessoa disse, olha, vocês vão ficar por 3 meses dentro desse espaço e não vão pagar aluguel nenhum. E foi nesses meses em que a gente abriu a escola e a gente conseguiu manter uma escola particular. A minha tia, depois de alguns meses, saiu da escola e eu permaneci sendo dona dessa escola particular por 10 anos. E o direito veio por conta que era algo que eu não sonhava enquanto adolescente, mas é algo que eu queria fazer, eu queria trazer a diferença para as pessoas, fazer algo diferente. E dentro da pedagogia, antes eu não podia iniciar direto para o direito por conta que era muito cara a faculdade. Eu não tinha tempo para parar para estudar na universidade pública. E aí eu fui para a pedagogia e dentro da pedagogia, depois de estar 10 anos na educação, eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu sempre quis, o que desde lá do início veio plantado no meu coração, mas que eu acabei indo para a pedagogia, que era algo, na minha visão, um pouco mais fácil para que eu alcançasse. E aí, nesse momento, eu vendi a escola que eu tinha por 10 anos e iniciei a carreira ali, o direito. Só que eu já tinha 30 e poucos anos e isso eu fiquei pensando, né? Por isso que eu falo muito para as pessoas, que independente do teu sonho, independente da idade que tu tenha, tu tem que ir atrás. Eu iniciei o direito, achei que eu não fosse conseguir e eu consegui. E eu não era uma CDF como eu era lá na adolescência, não. Eu era uma aluna a do fundão, a que conversava bastante, a turma da cola, não me orgulho disso, mas é algo que eu trago como referência. A gente não tem que fazer tudo o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Então, eu adoro estudar? Não, eu não gosto de estudar, mas eu me obrigo, eu preciso para que eu seja quem eu quero me tornar ou para ser quem eu sou. Sim, sim. E em algum momento você pensou em desistir? Não, essa palavra desistir, de verdade, assim, nunca existiu. Em alguns momentos da minha vida, em muitos momentos,
se eu vou contar a minha vida aqui, a gente fica horas. Mas eu passei por muitos momentos da minha vida em que o desânimo veio, a vontade de ficar dentro do quarto veio, a vontade de chorar, mas desistir nunca. Porque eu tenho uma família, minha mãe e meu pai são pessoas que, desde sempre, né, me ensinaram que a gente não deve desistir, independente. É algo que me emociona, minha voz embarga um pouco, porque quem vê a doutora Lise hoje não imagina tudo que a doutora Lise já passou, tanto em questões financeiras, sentimentais, bens materiais. Eu já perdi tudo que eu tinha de material, casa, carro, por conta de enchente. E nos momentos em que eu passou um pouquinho assim pela minha cabeça, eu não aguento mais, gente, será por que isso está acontecendo? A minha mãe vinha e falava, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito na nossa vida e são esses propósitos que não me fazem desistir. Ah, sim, entendi. Qual foi o seu maior desafio na sua trajetória acadêmica? Na faculdade? Pode ser. Ou na carreira? O que você sentir vontade. Então, na faculdade eu vejo que na minha faculdade de pedagogia, porque eu sou formada em pedagogia, eu tenho pós-graduação, sou formada em Direito, também tenho pós-graduação em Direito. Na faculdade de Pedagogia, minha maior dificuldade era a financeira mesmo. Então, saía do meu trabalho o dia inteiro como professora, como auxiliar de sala, ganhando ali 500, 600 reais por mês, e aí pagava a faculdade de 400. E aí, nesse período, eu engravidei. Eu tinha lá pelos meus 19, 20 anos, eu engravidei, e então eu tinha que conciliar a gravidez, que foi um momento em que quando bateu a vontade de desistir, eu falei, minha mãe veio e falou assim, se tu parar agora, tu não continua, então não para. Então, é esse momento em que eu queria comer algo na faculdade e não tinha dinheiro, e eu tinha uma outra amiga, a Kátia, que também não tinha dinheiro. E quando uma podia, uma ajudava a outra. Então, às vezes, aquelas amigas desciam para fazer o lanche e falavam, vamos, Lise, vamos lanchar. E eu falava, não estou com fome. E, na verdade, eu queria comer, só que eu não tinha dinheiro, né, para fazer esse lanche. Aí ficava eu e a minha amiga na sala de aula conversando, porque a gente não tinha condições. Então. E aí, muitas vezes, eu descia do ônibus, eu grávida, descia do ônibus, eu ia caminhando até a minha casa, que dava uns 20 minutos de distância, e a pé. Então, é algo que realmente houve a dificuldade, mas que se tornou combustível para mim me tornar hoje a doutora Lise. Sim, Posso secar só um pouquinho minhas lágrimas? Vai ficar legal esse podcast. Eu não pensei que eu fosse chorar, que droga! Qual foi o seu maior aprendizado em 4 anos de atuação? O meu maior aprendizado é a empatia. Eu vejo que dentro da advocacia, se tu não tiver empatia, a coisa não funciona. Sim. Tu precisa entender a dor do outro, porque quando o outro vem até ti como advogado, independente se é criminalista ou se é civilista, ele vem com um problema. Então imagina uma família, uma mãe apavorada vindo para mim sobre a situação de um filho que foi preso e que ela não vê aquele menino como uma pessoa que cometeu um crime, que traficou, que furtou. Ela vê como o filho dela, uma pessoa que ela ama incondicionalmente. E aí como que tu vai falar para essa mãe que o filho dela cometeu um crime que, infelizmente, por mais que ele seja primário, que ele tenha trabalho e que ele tenha residência fixa, porque é isso que eles trazem muito. Doutora, mas ele é primário, ele tem residência fixa. Como que tu vai trazer para essa mãe que ama um filho que ele precisa ser... a justiça vai olhar o crime que ele cometeu. Então, se tu não tiver uma empatia, tu não sobrevive no mundo da advocacia. Pelo menos essa é a minha visão. Tu precisa ter empatia sobre o outro para te poder entender e explicar tudo o que vai acontecer ali no mundo jurídico. Sim, entendi. Como você decidiu atuar justamente no direito criminal? Então, eu moro no bairro Ipiranga, então sempre morei lá
30 e poucos anos morando no bairro Ipiranga, então ali é uma comunidade, enfim, tem outras comunidades ali do lado, bairros, e que eu convivi com isso a minha vida inteira. E eu vejo muita injustiça, né? Muita injustiça dentro da comunidade, de como as pessoas são vistas, e também vejo muitos adolescentes sendo envolvidos por uma situação que muitas vezes não condiz com o que a família quer ou que até mesmo o próprio adolescente quer. Então, eu quis mudar um pouco a história. Lise, mas como que tu vai mudar a história se tu és advogada? Tu não vai... Só que quando eu vou lá no parlatório conversar com um preso, um jovem, um adulto, independente da idade, eu levo muito a palavra de Deus, né? O porquê, né, daquela situação. Então, claro, tem uns que não querem ouvir, eu não vou lá pastorar lá, até porque eu nem sou pastora, mas eu vou lá trazer um pouco sobre, né, o propósito, né, o porquê que aquilo tudo aconteceu. Então, eu vejo que além da advocacia, eu trago um pouco de empatia para eles e mostro que aquilo ali foi uma fase da vida deles, é uma fase em que eles vão ter que passar, mas que aquilo ali tudo pode se transformar e que há um propósito naquilo. Um propósito de mudança, um propósito de reconhecimento, um propósito de vida. Muitos daqueles vão continuar fazendo o que fazem, mas muitos, experiência própria, assim, de vivência, mudam realmente de vida. Sim, sim, bem interessante. O que as pessoas geralmente entendem errado sobre advogada criminalista? A advogada que protege o bandido. Essa é a visão que as pessoas, muitas, né, têm. E eu acredito que eu consegui mudar muitas visões sobre essa situação. Eu sempre falo que o advogado criminalista, eu vou falar por mim, eu não estou ali para passar a mão na cabeça do adolescente que cometeu um ato infracional ou da pessoa, do adulto que cometeu um crime. Eu não estou ali para passar a mão na cabeça e dizer, vem aqui com a doutora vai te ajudar, vem aqui, tadinho dele. Não. Eu estou ali para que a lei seja aplicada de forma correta. Sim. Então, as pessoas confundem o advogado criminalista com o próprio cliente. Então, eles criminalizam muito a advocacia criminal, como se nós também tivéssemos cometido um crime. E eu tento trazer isso diferente. Não. Ele errou, ele vai pagar pelo que ele fez na justiça, mas da maneira correta. Entendi, sim. O que a pedagogia e a psicopedagogia ainda influenciam no seu trabalho hoje? Então, a pedagogia e a psicopedagogia, elas me trazem essa questão da empatia, em olhar o outro além de um cliente. Então, eu sempre analiso as pessoas que vêm até mim, independente de ser família, de ser a própria pessoa ali que cometeu ou supostamente cometeu o crime, eu sempre tento entender o porquê daquilo. É óbvio que ele roubou, ele matou alguém, eu não vou falar, por que ele fez isso? Óbvio, eu não sou hipócrita em te dizer isso, mas essa questão de entender um pouquinho e mostrar, né, para a família, porque muitas vezes, eu falo muito da família porque por quem a gente tem mais contato, sim, que não seja o cliente. Então, às vezes a família fica pensando, como que o juiz deu uma sentença de 8 anos para o meu filho que só estava ali vendendo droga? Foi a primeira vez ou foi a segunda vez? Gente, que absurdo. Então, quando tu tem uma empatia, tu vai tentar demonstrar para aquela mãe, para aquela família, que a gente sabe que ela vê o familiar como uma pessoa com sentimento, com amor. Essa mãe tem um amor por esse filho. Mas que a justiça não vai olhar o amor, a justiça vai olhar o ato que foi cometido, baseado em tudo que eles têm ali de prova. Então, se tu não tem essa empatia, tu só vai dizer pra mãe, olha mãe, infelizmente ele pegou 8 anos de prisão e é isso. Mas como? Então, tu tem que ter essa empatia. Então, eu acho que a psicopedagogia e a própria pedagogia, lidar com crianças, lidar com adolescentes, te faz ter um amor além da advocacia, um amor além, um amor que transcende, independente, sim, de ser alguém que tu conheça ou não. Sim. Como foi conciliar tantos estudos? Então, como eu falei anteriormente, eu nunca gostei de estudar, eu sempre estudei porque é algo que eu preciso. E é uma coisa que eu trago muito nas conversas que a gente faz em escola. Eu e a doutora Rose, que é a doutora que trabalha junto comigo lá no escritório,
A gente vai nas escolas públicas para realmente fazer uma palestra, fazer uma conversa, e nessas conversas a gente explica muito que a gente não tem que fazer só o que a gente gosta, a gente precisa fazer o que a gente não gosta também, porque é preciso. Então, Liz, tu adora estudar? Não, eu não gosto de estudar. Eu quero ver minha Netflix, eu quero escutar a minha música, eu quero andar com o meu carro. Mas eu preciso parar para estudar. Então, estudar, fazer as minhas especializações, fazer as minhas pós-graduações, foi algo para aprimorar o meu trabalho. Sim, entendi. Vou mudar aqui. O quanto ser uma mulher preta influenciou sua trajetória profissional? Então, eu vejo que tanto na área da educação, quando eu tinha escola, quanto na advocacia, ser uma mulher preta é impactante. Voltando um pouquinho lá na escola, eu era dona da escola, então além de dona eu era diretora, então eu estava todos os dias lá, enfim, e as pessoas chegavam na escola e falavam, eu quero falar com a diretora da escola, e aí eu falava, oi, sou eu, tudo bem? Você é a dona, a diretora? Não, então eu quero falar com a proprietária. Então eles nunca me viam como uma pessoa que pudesse ser dona da escola ou pudesse ser a diretora da escola. A mulher preta, ela tem que sempre estar servindo, né? Como se nós não pudéssemos estar em um local como uma pessoa branca. Na própria advocacia, quando tu chega, quantas vezes na delegacia eu já fui confundida com um parente, você é o familiar do preso? Então, hoje não mais, porque já me conhecem, mas de eu chegar na penitenciária, aqui na Penita, e eu tocar a campainha, e a pessoa que me atender falar assim, hoje não é dia de visita. E eu falei, estava eu e a doutora Mônica, e eu falei, olha, eu não sabia que advogado tinha dia para visitar, para atender clientes. Doutora, mil perdões. Aí estende aquele tapete vermelho para tentar compensar uma falha, né, um crime, né, na minha visão, que foi feito. Então, ser uma mulher preta na área da pedagogia, na área da advocacia, é impactante demais. Tu passar um leão por dia todas as vezes. Então, se eles não te ver descendo de um carrão, se eles não te ver com a carteirinha da OAB na mão, se eles não te conhecem, tu sempre vai ser, pelo menos a minha visão, né, a minha visão enquanto mulher preta advogada, tu sempre vai ser vista dentro de uma delegacia ou dentro do sistema judiciário como uma pessoa que está ali como um cliente, ou não estou generalizando, mas grande parte, e falo isso por experiência própria, eu era muito vista como familiar do preso. Até hoje, quando eu estou advogando dentro de uma delegacia, se é alguém que não me conhece, eles perguntam, se for um cliente negro, né? É teu parente? Né? O porquê que ele não pode ter uma advogada negra, ou eu, né, não posso estar ali simplesmente como uma advogada, eu preciso ser parente para ter um cliente. Então isso é diariamente, é esse desafio diário de ser uma mulher preta, tanto na advocacia quanto na pedagogia. Não estou generalizando, como falei anteriormente, porém é o que eu vivo na advocacia. Sim, é triste. Você já sentiu que precisou mostrar mais sua capacidade do que outros profissionais? Sem dúvida nenhuma. Isso não só na minha profissão, como no dia a dia. Então, eu me cobro muito sobre isso. Então, se eu vou no mercado, simples, eu não vou de calça de moletom e blusa de moletom, porque eu me sinto vista diferente. Então, eu cresci com isso, né? Tu tem que estar sempre 10 vezes melhor do que uma pessoa branca. E realmente Lizy, mas isso é mimimi. Não é mimimi. Porque quando uma mulher preta, ou até, independente de ser mulher ou homem, tu sendo uma pessoa preta, tu sempre tem que estar melhor, tu sempre tem que estar muito mais bem vestida, tu tens que pensar muito no que tu vai falar, tu tem que pensar muito no teu gesto, nos teus atos. Às vezes, né, se eu estou numa loja, tu tem que abrir a bolsa, eu pelo menos sou assim, eu abro a bolsa, mas assim, olha, eu não estou furtando nada, olha, eu estou só olhando, às vezes eu paro porque eu fico muito no celular, então meu celular está aqui, então eu fico muito no celular respondendo o cliente, então independente de onde eu esteja. Então se eu estou numa loja, e eu vou pegar meu celular dentro da bolsa e eu fico ali,
Eu vejo assim, né, às vezes um segurança por mais tempo me olhando, enfim. Mas eu só estou ali mexendo no meu celular, então eu tomo cuidado com tudo e eu sempre tenho que estar, eu me sinto, eu preciso estar sempre muito mais arrumada do que uma mulher branca. Eu cresci assim, aprendi, né, a sempre estar melhor e a estudar mais, porque enquanto uma mulher branca é vista num mercado, com certeza, sem dúvida nenhuma, eu sou vista de uma forma diferente. Hoje, talvez um pouco menos eu sinto, hoje eu não sinto tanto preconceito, até por conta da forma que eu chego, da forma que eu me posiciono, da forma em que eu saio de dentro do meu carro, enfim. Então a minha postura totalmente hoje é outra, baseada em tudo em que eu já vivi. Sim, entendi. O que significa consciência racial para você? Para mim, consciência racial é tu entender que o preconceito existe, mas além de tudo isso, além de tu demonstrar que tu não de tu não ser racista, tu precisa mostrar para as pessoas que elas precisam ser antirracistas. Que não é só, eu não sou racista e eu participar de um grupo onde está todo mundo tentando diminuir alguém, independente de cor, de religião, enfim, de qualquer tipo de preconceito, é eu demonstrar que, além de eu não ser racista, eu preciso ser antirracista. Entendi. Por que falar sobre raça ainda é importante hoje? Justamente por tudo em que eu já mencionei. Se a gente não tiver uma roda de conversa, se a gente não tiver dentro das escolas, se a gente não tiver numa roda de advogados, numa roda de amigos, a gente não falar sobre o racismo, as pessoas continuam achando que isso é um mimimi, que nós, pessoas negras, não sofremos. Isso não existe mais. Então a gente tem que estar sempre lembrando que o racismo existe, que os meus filhos passam por racismo, sim, que eu também passo por racismo e que várias pessoas. Então tudo que diminui o outro não é legal. Então a gente precisa estar sempre lembrando as pessoas disso. Sim. Como você acha que os jovens podem começar a entender melhor questões raciais? Ouvindo, sentindo a dor do outro, né? Tendo a empatia. Se colocando no lugar do outro, né? Exatamente. Sim, sim. Você acredita que representatividade realmente muda vidas? Muito. Porque quando tu vê uma mulher preta bem-sucedida, uma mulher preta inteligente, tu acredita que tu também pode ser. Eu sempre falo que quando eu e a doutora Rose, a gente vai nas escolas para conversar com os alunos, eu nem falo que é palestra, eu falo que é uma roda de conversa, a gente vai mostrar que a doutora Rose eu falo muito da doutora Rose porque ela é uma parceira minha, então a gente se encontrou e ela vem de uma realidade totalmente diferente da minha. A doutora Rose sempre estudou em colégio particular, pai militar, enfim. Eu sempre estudei em colégio público, sempre morei ali no bairro Ipiranga, uma comunidade, enfim, mas que a gente precisa mostrar para as pessoas que, mesmo com dificuldade, mesmo tu passando necessidade, tu consegue se tornar quem tu quiseres. Eu sempre falo que a menina da comunidade se transformou numa doutora. Então, se eu pude me transformar, em quem eu quis ser, e falta muito ainda, qualquer um consegue. E quando tu vê uma mulher preta que veio da comunidade se transformar numa doutora, tu fala, meu Deus, se ela conseguiu, eu também posso. Sim, sim. Você teve referência de mulheres pretas conforme você foi crescendo? Eu sempre falo que a minha maior referência foi a minha mãe. Né? A minha mãe é uma pessoa que tem um ensino médio, ela não fez faculdade por falta de oportunidade, mas é uma pessoa muito inteligente. Então, toda essa perseverança, toda essa empatia que eu tenho pelo próximo, essa humildade, essa vontade de vencer e de ajudar o outro, é tudo pela minha mãe. Né? Meus pais, o meu pai também, mas como mulher preta, eu até gosto muito da história da Michelle Obama, enfim, mas para mim não tem referência melhor do que a minha própria mãe. Sim, sim. Que mensagem você gostaria de deixar para meninas pretas que sonham alto, mas às vezes não se sentem capazes? Baseado em tudo em que eu já falei aqui, eu sempre falo que se eu me tornei doutora,
Se eu me tornei professora, pós-graduada, tanto na psicopedagogia quanto na própria área do direito criminal, se a menina da comunidade se tornou doutora, passando por tantas dificuldades, por tantos preconceitos, elas também podem. A gente tem que usar todas as dificuldades como combustível. Eu sempre falo que as nossas dificuldades são degraus para a gente chegar no topo aonde a gente quer chegar, independente de onde a gente vem. Sim. Muitos jovens têm medo ou uma visão distante do direito. Como você explicaria a importância da lei para um adolescente? De uma forma assim, bem simples, a gente precisa saber dos nossos direitos, até para que a gente possa, ao invés de usar a violência, a gente possa saber, né, falar, olha, tu está cometendo um crime. Então, a importância do direito, de tu saber, é uma para te se preservar. Porque quando tu não sabe, tu pode cometer um crime. Então, a partir do momento que tu sabe dos teus direitos, tu vai buscar por eles de uma forma correta. Sim. O que você acha que os jovens mais precisam aprender sobre os seus direitos? O que eu acho que os jovens mais precisam como é que é? Aprender sobre os seus direitos. Então, eles precisam entender os direitos que eles têm e os deveres. A partir do momento que o jovem entende que ele é um ser de direito, mas também é um ser de dever, ele consegue compreender tudo o que ele precisa para ter uma boa passagem na Terra. Você acredita que a educação pode mudar realidades? Muito. Mudou a minha, então, com base em tudo que eu já falei, a educação mudou a minha vida, e eu sempre falo que não é fazer sempre o que a gente gosta, a gente precisa fazer também o que a gente não gosta, mas o que é essencial para que a gente possa ter uma vida digna e com todos os sonhos concluídos. Sim. O que você gostaria que alguém te dissesse quando você tinha 14 ou 15 anos? A minha mãe sempre falou, toda a minha base de pessoa, de ser, veio da minha mãe. O meu pai também, só que o meu pai sempre foi mais calado, mas eu ouvi essas palavras, né? Então, hoje, se tu me perguntar, como tu me perguntou agora, o que tu gostaria que te dissessem, foi dito para mim, não desiste nunca. Tu pode ser o que tu quiser ser, só não desiste. Sim. Que conselho você daria para um adolescente que quer crescer profissionalmente e acha que não consegue? Estude. Estude e vá em busca. Use todas as dificuldades como degraus. Use todas as dificuldades como combustível, porque tu pode se tornar tudo o que tu quiser ser. Lise, mas assim, é muito fácil agora, tu já é doutora. Mas eu passei por todas as dificuldades que vocês podem imaginar. Então, financeira, sentimental, perdi pessoas, e nada disso fez com que eu parasse. Claro, tem momentos que tu desaba, que tu fica 1, 2 dias trancado no teu quarto chorando, existe esse momento, mas já passou o momento de sofrer e bola para frente, porque eu preciso realizar todos os meus sonhos. Exatamente isso. Agora fazer um joguinho rápido com você, bate e volta. Ai, meu Deus! Tá? Uma palavra que te define. Empatia. Um livro ou filme que marcou a sua vida? Em Busca da Felicidade. Uma mulher presa que te inspira? Minha mãe. Uma frase que você leva para a vida? Não desista. O que significa sucesso para você? A minha vida. Eu vejo que sucesso é tu ter teus filhos do teu lado, os teus pais vivos, e quando tu não tem eles, tu ter a lembrança de quem eles foram para a tua vida. Eu acho que família é a base de tudo. Sim. Qual sonho você ainda quer realizar? Olha, eu quero ir para Disney com os meus filhos. Eu quero ir para Disney com meus filhos, ainda não... Entendi. Obrigada, Lise, pela sua presença. A gente acaba mais um episódio do Pod 5 aqui. Foi maravilhoso te ouvir. E é isso, muito obrigada por estar aqui. Esperamos que esse episódio inspire muitos adolescentes pela sua trajetória. E é isso, acaba mais um episódio do Pod 5. Não esqueça de seguir as nossas redes, o TikTok, o Instagram e o nosso canal. E
E vale lembrar que a vida não tem manual, mas a gente dá umas diquinhas. Beijo, tchau, tchau!